Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor agei. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao árido regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, no frio aquecei, dai a vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangélica dicta. Deleanto nostra delicta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres. E Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Imaculado coração de Maria. Sede a nossa salvação. São José. Rogai por nós. Todos os santos de Deus. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha a bondade de sentar, filhos. Mais uma vez, bom dia. Filhinhos, este ano, para a solenidade de Pentecostes, mais do que nos aprofundarmos em algum aspecto moral, como consequência da vida do Espírito Santo, ou as consequências da vida no Espírito para a nossa vida cotidiana, eu gostaria de me debruçar com vocês mais sobre a catequese relacionada a Pentecostes. Qual o significado profundo de Pentecostes para a nossa salvação? Para isso, então, nós vamos precisar de um pouquinho mais de esforço e um pouquinho mais de atenção, mas eu acredito que valerá a pena nós conhecermos em profundidade este que é o marco inicial da nossa igreja. Bom, para começar, vamos à palavra Pentecostes. Como vocês talvez já devam saber, Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º. E por que este nome? Porque essa solenidade é celebrada 50 dias depois da Páscoa. Agora bem, a solenidade de Pentecostes originalmente não é uma celebração de origem cristã. A solenidade de Pentecostes, assim como a Páscoa, nós herdamos dos nossos irmãos mais velhos, os judeus. Agora, assim como a Páscoa cristã é a plenitude daquela figura da Páscoa do Antigo Testamento, o nosso Pentecostes é também a plenitude da festa que era uma figura no Antigo Testamento. Vocês vão me entender melhor. A Páscoa dos judeus tem como grande conteúdo a libertação da escravidão daqueles que eram cativos do faraó no Egito. Sim ou não? E qual é o conteúdo da nossa Páscoa? Nós somos libertos do pecado, que é uma escravidão muito pior do que a escravidão do faraó, do que a escravidão e a opressão que um homem pode fazer contra nós. Na Páscoa judaica, o povo se salvou da ação do anjo exterminador quando mataram um cordeiro e colocaram o sangue do cordeiro nas portas. Sim ou não? Na nossa Páscoa, nós somos salvos da morte eterna pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Cristo, sacrificado na cruz, derramando seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Percebem então o que eu quero dizer?
a nossa Páscoa é a plenitude daquela figura, daquela antecipação que foi a Páscoa dos judeus. Agora, para nós entendermos em que sentido o nosso Pentecostes é a plenitude, a gente precisa primeiro compreender o que era o Pentecostes dos nossos irmãos judeus. Como eu disse, a palavra Pentecostes é uma palavra grega. E ela apenas foi utilizada pelos judeus depois do exílio da Babilônia, quando eles tiveram que traduzir a Torá para o grego. Mas o nome dessa festa em hebraico é Shavuot. E a origem dessa festa para os nossos irmãos judeus, ela tem dois sentidos. O primeiro deles é meramente humano, um sentido agrário, um sentido rural, que, aliás, antecede até aos judeus. Os povos ali de Canaã já celebravam esta festa rural antes mesmo dos judeus chegarem. Mas quando os judeus chegaram, essa festa rural ganhou um significado salvífico, um significado conectado à história da salvação. Qual era o significado humano dessa festa? Para a gente é um pouquinho difícil de compreender, porque nós somos todos da cidade. Né? Quem aqui talvez seja um pouquinho mais velho, que tenha vindo da roça, talvez entenda um pouquinho melhor. Porque se eu quero comprar um pacote de feijão, eu vou no mercado. E pode estar mais caro ou mais barato, mas eu acho feijão o ano inteiro. Sim ou não? Posso querer arroz. Pode estar mais caro ou mais barato, mas eu vou achar arroz o ano inteiro. Para quem vive num ambiente rural, as coisas não são assim tão fáceis. As pessoas, elas plantam, mas elas não têm certeza se vão colher o que plantaram. Porque pode acontecer um monte de coisas, pode vir uma praga, pode ter intempéries do tempo, e a colheita toda se perder. Então, as pessoas que vivem no campo, elas têm uma grande expectativa sobre a colheita. E justamente nesta época do ano, não no nosso hemisfério sul, mas no hemisfério norte, naquela região ali de Canaã, era a época da colheita. Então, quando havia uma boa colheita, as pessoas ficavam muito felizes. Agradeciam a Deus por Ele ter sido benévolo, por não terem tido pragas, por não terem tido intempéries, por terem o que comer durante os próximos meses. Aqui era uma questão de sobrevivência. Se não tivesse colheita, as pessoas morriam de fome. Então, quando eles tinham uma colheita, eles viam ali os frutos que Deus estava oferecendo para eles. Entendem isso? E o significado teológico, salvífico dessa festa foi o seguinte: ela está também, assim como o nosso Pentecostes, intimamente ligado à Páscoa. Vamos recapitular o que aconteceu. Os judeus fugiram do faraó, atravessaram o Mar Vermelho, e aí uma coluna de fogo os guiou. E eles passaram 10 dias no deserto, até chegarem no Monte Sinai. Sim ou não? Aí Moisés subiu no Monte Sinai. Ficou quantos dias lá em cima? Estão ruim de Bíblia, hein? 40 dias. 10 mais 40 dá quanto? 50. Então, 50 dias depois da Páscoa dos judeus, Moisés desceu do Sinai e entregou para eles os 613 mandamentos, resumido naqueles 10 gravados na tábua. E foi só naquele momento que aquelas pessoas antes totalmente desconectadas umas das outras, a única coisa que elas tinham em comum é que elas eram escravas, é que elas não tinham dignidade.
naquele momento elas se transformam num povo. Tudo bem, você pode dizer assim, padre, mas essas pessoas não eram todas descendentes dos filhos de Jacó? Sim. Mas entre Jacó e Moisés se passam quantos anos? 400. É claro que aqueles vínculos de sangue estavam completamente perdidos. Alguém aqui saberia dizer qual é o nome de um parente que viveu há 100 anos atrás? Imagina de um parente que viveu há 400 anos atrás. Se bobear, o nosso tataravô era a mesma pessoa e a gente tem o mesmo sangue, mas não temos nenhum tipo de vínculo de sangue. Então aquelas pessoas ali, elas não eram um povo. Elas nem sequer eram gente aos olhos do opressor, o faraó. Mas naquele momento, elas recebem uma lei. E esta lei não era uma lei humana. Não foram eles que sentaram e discutiram. Como é que nós vamos organizar aqui o nosso povo? Não é que nem a nossa Constituição, que foi feita por um grupo de pessoas. A lei daquele povo foi dada por Deus. Então ali eles se convertem no povo de Deus. Eles são agente de Deus. Agora bem, vejamos o nosso Pentecostes, que é claro também acontece 50 dias depois da Páscoa. A nossa Páscoa, a nossa primeira Páscoa, ela coincide com a Páscoa dos judeus. Então o nosso primeiro Pentecostes também coincide com o Pentecoste dos judeus. Hoje em dia já não é mais assim, porque a maneira que a gente calcula a Páscoa é diferente da maneira que os judeus calculam. Mas aquela primeira, obviamente, coincide. Então, no dia em que tinha um monte de gente em Jerusalém, comemorando que eles eram um povo, comemorando que eles tinham uma lei, e mais do que isso, eles não eram um povo como os outros povos. Eles eram o povo de Deus. Eles eram o povo escolhido, que receberam de Deus a terra prometida. Neste mesmo contexto, o Espírito Santo vem sobre aquela multidão que estava ali reunida. E vocês reparem que a primeira leitura faz muita questão de ressaltar que havia pessoas de toda parte do mundo. Se a gente olhar no mapa, estas cidades e locais que São Lucas narra nos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que compreende todo o mundo conhecido naquela época, evidentemente. Então, havia ali pessoas de línguas diferentes, de culturas diferentes, de idade diferente, de instrução diferente. Ou seja, pessoas absolutamente desconectadas umas das outras. Mas, quando elas recebem o Espírito Santo, todas elas compreendem em sua própria língua a verdade do Evangelho, que Jesus Cristo é o Salvador. E naquele momento que elas recebem o Espírito Santo e aderem à verdadeira fé, elas se convertem no novo povo de Deus. Aquilo que os une não é simplesmente um elemento exterior, como a lei. Aquilo que os une é o Espírito. Porque o mesmo Espírito que habita no meu peito, como a gente reza na liturgia das horas, é o Espírito que habita em você. O Deus que está em mim é o mesmo Deus que está em você. A fé que eu professo em Jesus Cristo é a mesma fé que você professa. Então, agora, nós somos o novo povo de Deus. Nós somos o novo povo escolhido. Mas diferente do primeiro povo, que teve como herança um pedacinho de chão, nós temos como herança uma pátria celeste. Nós não temos como herança o Israel.
Nós temos como herança a Jerusalém celeste. Se vocês se lembrarem, nos últimos 2 domingos, eu bati muito na tecla sobre o nosso propósito. Por que nós existimos? E nós existimos para estarmos em comunhão com Deus. Nós fomos criados para estarmos no paraíso, nessa pátria celeste. E agora que nós estamos neste povo de Deus, nós caminhamos como peregrinos, assim como os judeus caminharam como peregrinos por 40 anos até chegarem à terra prometida. Nós caminhamos como povo novo de Deus até o paraíso. De tal maneira que a única forma de cumprirmos o nosso propósito, de realizarmos a nossa vocação profunda, de sermos felizes com Deus no céu, é através desse peregrinar com e na igreja. Somente se pode chegar à pátria celeste com e na igreja. E é por isso que os primeiros cristãos diziam: extra ecclesia nulla salus. Não existe salvação fora da Igreja Católica. A Igreja Católica é a assembleia congregada no Espírito. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. A Igreja Católica é o povo peregrino em direção à pátria celeste. Agora nós temos um problema. Caminhar nesta comunidade, neste povo que é a igreja, nem sempre é a coisa mais fácil do mundo. Aliás, às vezes é bem complicado. Eu imagino que todos nós aqui, talvez quem entrou para a igreja há pouco tempo ainda não, mas vai por mim que vai passar também, já deve ter enfrentado decepções com os irmãos da igreja mesmo. Deve ter visto fofocas, talvez tenham se decepcionado com os pastores da igreja, talvez vejam as misérias daquelas pessoas que são o povo santo. E aí como a gente pode coadunar na nossa cabeça? Essas pessoas são chamadas a serem santas e muitas vezes cometem pecados tão feios, tão horrorosos. Como eu posso caminhar com estas pessoas para o paraíso? Bom, repare que no evangelho de hoje, nós voltamos para o domingo de Páscoa. Nós encerramos o tempo pascal voltando para o domingo de Páscoa. E o que aconteceu ali? Os judeus estavam com medo, né? Quer dizer, os judeus não, os apóstolos estavam com medo dos judeus, estavam trancados ali. Aí aparece nosso Senhor Jesus Cristo. E o Cristo ressuscitado faz o quê? Sopra sobre eles o Espírito Santo. Sim ou não? Mas não faltavam 50 dias para Pentecostes? O que isso quer dizer? Que a vinda do Espírito Santo sobre a igreja não é um evento único que aconteceu há 2000 anos. Mas o Espírito Santo, ele é constantemente derramado sobre a igreja. A igreja só existe porque ela é congregada no Espírito. A igreja não é uma realidade meramente humana. É claro que ela tem uma dimensão humana, paróquia, cúria, ministros, leitores, tudo isso fomos nós homens que criamos. Mas a igreja, corpo místico de Cristo, congregada no Espírito, não é uma realidade humana. Ela é uma realidade divina. O Espírito Santo é que conduz a igreja de Pentecostes até o fim dos tempos. E isto significa que a igreja é inerrante. A igreja nunca erra. O padre erra.
De vez em quando, até o Papa, quando não fala ex-cátedra, erra. Afinal de contas, o nosso Papa torce para um time da Argentina e nada pode ser mais errado do que isso, né? Os bispos erram, vocês erram, nós erramos. Mas a igreja é inerrante. Eu tenho pecados. O nosso bispo, apesar de ser um santinho, deve ter os pecados dele. O Papa Francisco, apesar de ser um homem santo, bom e puro, também deve ter os seus pecados. Mas a igreja é indefectível. A igreja não tem manchas, a igreja não tem defeitos. Por isso, filhos, não obstante as misérias que a gente vê, as misérias que a gente experimenta, não obstante as misérias que a gente também colabora para existir, não tenham medo de caminhar com a igreja. Não tenham medo de viver na igreja. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II afirma categoricamente que quem conhece Jesus Cristo e entra e persevera na sua igreja será salvo. Mas também afirma que quem conhece Jesus Cristo e não entra na sua igreja ou nela não persevera, não pode se salvar. A igreja é o único meio de salvação que Deus nos dispôs conhecer para chegarmos ao céu. Então, não tenham medo. É o Espírito quem nos está conduzindo. Não é o pároco, é o Espírito Santo quem nos conduz. Por isso, a nossa pátria celeste já está garantida. O nosso céu, o nosso destino, a nossa realização plena já nos está assegurada. Basta apenas fazermos essa caminhada, como os nossos irmãos no passado fizeram no deserto. Cabe a nós peregrinarmos, mas juntos, como igreja, até o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio